Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 26 de junho. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo tudo o que é destaque aqui no Parlamento de Santa Catarina. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV, da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Oi, Deluana. Olá, você que nos acompanha pela TVAL. Lembrando que você pode assistir ao vivo ao Conecta pelo sinal aberto da TVAL na Grande Florianópolis e em Blumenau, ou ainda a opção pelo canal no YouTube. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela rádio da UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa a edição de hoje do programa Conecta falando de uma reunião extraordinária que foi realizada pela Comissão de Constituição e Justiça na tarde de ontem, quando os deputados aprovaram uma proposta de emenda à Constituição que agora vai tramitar aqui no Parlamento, que fala sobre a destinação dos recursos que foram economizados pela Assembleia Legislativa e que são devolvidos para o governo do Estado. Esse projeto busca direcionar uma parte desses recursos para os municípios através das bancadas parlamentares aqui da Assembleia Legislativa. Geralmente, Deluana, quando sobra dinheiro aqui do Legislativo no final do ano, ele é devolvido ao Executivo e o Executivo geralmente decide o que vai fazer com esse dinheiro. O objetivo aqui desse projeto, dessa proposta de emenda à Constituição, é permitir que uma parte desse dinheiro, 25%, seja destinado especificamente à aplicação nas bancadas que são definidas pelas bancadas, aliás, nas emendas que são definidas pelas bancadas regionais aqui da Assembleia Legislativa. Porque geralmente as emendas dessas bancadas atendem obras de caráter regional, que vão beneficiar um número maior de municípios. Então, o intuito é fazer com que haja um dinheiro mais garantido, especificamente para essas emendas. O projeto, que é uma proposta de emenda à Constituição, teve a admissibilidade aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e a expectativa é que hoje à tarde ela seja admitida aqui em plenário e aí ela volta para as comissões para tramitar normalmente. E a gente segue acompanhando então a tramitação dessa proposta de emenda à Constituição, que teve como relator nessa reunião da Comissão de Constituição e Justiça realizada na tarde de ontem, o deputado Volney Weber, do MDB, que conversou com a nossa reportagem sobre essa iniciativa. Acompanhe. Nós temos as nossas economias da casa, então logo esses recursos eles são retornáveis ao governo do Estado, ao Executivo, mas cabe aos deputados também contribuir nas demandas regionais. Então esta PEC ela vem oportunizar que um percentual do retorno das economias desta casa que voltam ao governo do Estado, um percentual dele possa ser destinado como emenda impositiva, como emenda de bancada, para a bancada sul, para a bancada oeste, para a bancada da Grande Florianópolis, para a bancada do norte, do Planalto Serrano e assim por diante. Então, para investimento em obras macros. Então, a gente conhece a realidade, sabe da dificuldade lá na ponta e nós, então, podemos, a partir de agora, com essa PEC, oportunizar os investimentos de forma macro nessas demandas necessárias em cada região, porém de uma forma direcionada diretamente pela Assembleia Legislativa. E a Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano também esteve reunida aqui essa semana, na manhã dessa quarta-feira, com a aprovação de um projeto encaminhado pelo Governo do Estado que fala sobre a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Conforme esse projeto, ela passará a ser feita gratuitamente para a população. Isso, é um projeto que entrou na casa na semana passada, está tendo uma tramitação célere, porque trata da instituição de um programa chamado CNH Emprego na Pista. O objetivo é fazer com que pessoas com baixa renda, que eventualmente precisem da CNH, mas não tenham dinheiro para tirar a CNH, possam usufruir desse benefício por meio desse programa. E não só a emissão da CNH, mas, por exemplo, mudar de categoria. De repente, a pessoa quer passar, por exemplo, da categoria B para a categoria C, D e E, que é transporte de cargas, transporte de passageiros, e se transformar num motorista profissional. E é esse o intuito desse programa. Além de garantir esse acesso à CNH, permitir que as pessoas, por meio da CNH, possam desenvolver atividades profissionais ao volante, resolvendo também uma questão problemática que é a falta de motoristas profissionais apontadas pelas entidades do transporte aqui em Santa Catarina. A expectativa é que esse projeto já venha para votação hoje à tarde aqui no plenário. No plenário, depois já segue então para a sanção do governador, virando lei aqui em Santa Catarina. A gente acompanhou essa votação realizada na Comissão de Transportes, quando esse projeto do Governo do Estado foi aprovado. O relator foi o deputado Sérgio Guimarães, do Partido União Brasil, e ele conversou também com a nossa reportagem, falando um pouco mais sobre essa iniciativa. Acompanhe. Nós precisamos da CNH para tudo, evidentemente. Então, motorista de aplicativo, motorista de caminhão, de ônibus e por aí vai.
A CNH permite com que a pessoa tenha um emprego, leve renda, leve comida para a mesa da sua família. Então, esse é o principal motivo pelo meu voto. Tenho certeza absoluta que vai ser aprovado no plenário aqui da Assembleia Legislativa. Mais de 30 mil pessoas irão ser beneficiadas, aquelas pessoas que não têm condições de tirar uma CNH, que hoje ela custa um valor relativamente alto, com as taxas, com exames e por aí vai. E vai estar isentos. E o ministro das Cidades do governo federal, Jader Filho, esteve ontem aqui na Assembleia Legislativa, onde foi recebido por alguns parlamentares e também pelo presidente aqui da Casa, deputado Mauro de Nadal, aqui no parlamento. Depois eles seguiram para um evento realizado aqui na capital também. O objetivo, estreitar os laços aí entre o governo federal e as autoridades locais aqui de Santa Catarina. Uma visita institucional do ministro Jader Filho, até porque o Ministério das Cidades tem um papel importante, como o próprio nome diz, nessa relação entre o executivo e os municípios com relação a projetos estruturantes, principalmente nas áreas de habitação, infraestrutura urbana e também saneamento básico, por exemplo, que são pontos aí que interessam a Santa Catarina. Depois, como disse a Deluana, o presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, acompanhado do ministro Jader Filho, estiveram no Summit Cidades, que é um evento de tecnologia e inovação voltado aos municípios, que ocorre aqui em Florianópolis, termina hoje, para se apresentarem. O presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, inclusive, apresentou durante o Summit esse projeto, esse programa desenvolvido pela Assembleia, o Alesc Itinerante, que leva o parlamento até as regiões, inclusive na semana que vem estará em Criciúma. Isso, a gente acompanhou essa ida deles a esse evento Summit e também acompanhamos a visita do ministro aqui no gabinete da presidência, aqui da Assembleia Legislativa. Conversamos com o Jader Filho e também com o deputado Mauro de Nadal, que falaram sobre a importância dessa aproximação, então, entre o governo federal e as autoridades aqui de Santa Catarina. Acompanhe. A gente retomar o pacto federativo, dialogar com os parlamentares, seja a nível estadual, nível federal, conversar também com os governadores, com os prefeitos, porque só a partir desta união é que a gente vai fazer, de fato, o Brasil, os estados se desenvolverem. E é fundamental ouvir os líderes locais. A pessoa do ministro já aqui no território catarinense já demonstra uma grande sensibilidade dele para com Santa Catarina, né? E nós estamos acompanhando vários projetos que estão sendo trabalhados e gestados através desta boa parceria do Ministério das Cidades com Santa Catarina e com nossos municípios. E a gente, dentro deste cenário de visualização, se percebe de que nós temos muito ainda a avançarmos, mas há um direcionamento muito significativo de investimentos importantes para Santa Catarina, como é o caso da habitação. A cobertura completa sobre essa visita do ministro das Cidades aqui na Assembleia Legislativa e também sobre os outros projetos aprovados aqui no Parlamento Catarinense já estão na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br, e também com cobertura das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. Nosso colega Lucas Diniz já está aqui com a gente, trazendo aí as novidades das redes. Boa tarde, Lucas. Olá, Delu. Olá, Marcelo. Olá, vocês que nos acompanham. O nosso quadro Deputado na Rede de hoje vai ficar com o deputado Rodrigo Minotto. Ele fez uma postagem nas redes sociais dele, de uma entrevista que ele participou, e ele fala um pouco sobre o projeto que ele apresentou aqui na Assembleia, que ele propôs aqui, que institui aí a política de educação financeira nas escolas de Santa Catarina. Então, se você quer acompanhar essa entrevista do deputado Rodrigo Minotto, conhecer um pouco sobre o trabalho dele, é só entrar nas redes sociais dele. Já o nosso destaque aqui vai ficar para um projeto de lei que avançou aqui em tramitação na Assembleia Legislativa, que ele amplia a educação bilíngue para pessoas com deficiência. Então, mais um projeto aí que avança. Se você quiser conhecer um pouco sobre esse projeto, é só entrar nas nossas redes sociais e não só esse projeto, mas todos os projetos em tramitação aqui na casa você consegue ver e comentar, deixar seu comentário lá nas nossas redes sociais, @AssembleiaSC. Ok, Lucas, muito obrigada, trazendo aí as novidades, então, das redes sociais dos deputados e também aqui da Assembleia Legislativa. Tivemos ontem também a realização de uma reunião da Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único de Assistência Social. Os participantes elencaram aí as principais prioridades para essa área aqui em Santa Catarina. É o SUAS, né? Como é conhecido esse sistema, que foi concebido lá no início dos anos 90, nos mesmos moldes do SUS, Sistema Único de Saúde. Porém, enquanto o SUS tem verba, não é a suficiente, mas tem muito mais verba de orçamento, o SUAS sofre com subfinanciamento. Inclusive, um dos temas discutidos nessa reunião
foi a necessidade, primeiro, de defender a aprovação de uma PEC que tramita no Congresso Nacional e garanta investimento de 1% do orçamento da União na assistência social, preferencialmente via SUAS. E também a formação de um grupo de trabalho aqui na Assembleia para acompanhar a tramitação do projeto da lei orçamentária, que vai chegar aqui na Assembleia no segundo semestre, visando trazer mais recursos do orçamento do Estado no ano que vem para a assistência social. Porém, um outro ponto importante foi a necessidade da elaboração de planos de contingência pelos municípios afetados por desastres e catástrofes naturais, situações de calamidade. Basicamente porque é preciso que esses municípios estejam todos articulados no momento de uma enchente para saber o que fazer. E a assistência social tem um papel muito importante nessa questão. Isso, a gente viu isso nesses últimos dias aí com as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul e também aqui em Santa Catarina, como a assistência social é importante nessas horas. A gente conversou com a presidente dessa frente parlamentar, a deputada Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores, e também com a Fabiane Sobieranski, que é a presidente do Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social aqui de Santa Catarina, e elas falaram um pouco mais sobre essa necessidade desses investimentos nessa área de assistência social. Acompanhe. Não dá para a gente ter uma minoria muito pequena de municípios que estão pensando sobre isso. E, além de pensar, de elaborar, de planejar, precisa ter recursos financeiros, precisa envolver o voluntariado de forma organizada, precisa envolver as diferentes secretarias e entes federados. Os municípios aqui de Santa Catarina têm um histórico bastante significativo de situações de emergência e calamidade. Então, é extremamente importante que a política pública de assistência social esteja estruturada e conheça suas atribuições dentro de qualquer situação de emergência que possa surgir. Hoje, muitas secretarias já fazem parte do plano de contingência municipal, né, que é o junto com a Defesa Civil. Mas é importante que as próprias secretarias conheçam a sua estrutura, as suas atribuições, quais são os profissionais que fazem parte do seu quadro, quais são os materiais que têm à disposição e quais são as estratégias e os primeiros atendimentos que eles vão fazer para atender bem o usuário que venha a precisar do atendimento da assistência social. E os deputados membros da Comissão em Defesa dos Direitos dos Consumidores e dos Contribuintes aqui da Assembleia Legislativa também estiveram reunidos essa semana e aprovaram um projeto de lei que fala sobre a venda de bebidas alcoólicas, de cerveja, nos estádios aqui de Santa Catarina, buscando ampliar esse período de venda. Vai se buscar uma alteração, hoje é 30 minutos antes e depois da partida, ou do jogo, do evento esportivo, e isso deve ser aumentado para 2 ou 3 horas. Basicamente, o intuito é acatar um pedido da Federação Catarinense de Futebol, porque é um argumento de que, como o horário para venda é muito pequeno, às vezes há uma aglomeração muito grande de torcedores fora do estádio, no redor dos estádios, antes e depois das partidas, o que dificulta a questão da segurança. Por isso, entende-se que, havendo um prazo maior para a venda da bebida dentro do estádio, não haverá essa concentração do lado de fora, os torcedores ficariam mais tempo dentro da arena esportiva. Projeto de iniciativa do deputado Napoleão Bernardes, do PSD, que teve como relator nessa comissão o deputado Thiago Zilli, do MDB, que conversou com a nossa reportagem sobre essa proposta, então, que foi aprovada e que segue tramitando aqui no Parlamento. Acompanhe. Hoje a lei permite o consumo da bebida, da cerveja nos estádios, né, meia hora antes e depois dos jogos. Isso está causando alguns transtornos, porque existe uma aglomeração de torcedores que ficam em torno do estádio, né, e o projeto do deputado Napoleão, ele visa expandir para 2 horas. Isso vai dar mais oportunidade para ter mais segurança, organizar a questão de poder atender os consumidores e também, como eu falei, valorizar a cervejaria catarinense, porque a lei prevê isso, né, que sejam ofertadas cervejas catarinenses dentro da lei, né, e também com toda a segurança necessária. Então, um projeto que foi aprovado por unanimidade, né, e eu acho que eu parabenizo o deputado Napoleão por valorizar a cerveja catarinense e valorizar Santa Catarina. E a Comissão de Turismo e Meio Ambiente aqui da Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública na cidade de Rio do Sul, no Vale do Itajaí, para falar sobre ações sustentáveis buscando prevenir enchentes aqui no estado. Foi um pedido do agora suplente deputado Rodrigo Preis, que esteve no mês passado, aliás, esteve boa parte desse mês aqui na Assembleia. E enquanto ele esteve aqui exercendo o mandato, ele pediu a realização dessa audiência, que ocorreu ontem em Rio do Sul. O intuito foi discutir medidas além daquelas que já são conhecidas para mitigação e prevenção de cheias.
O que a gente utiliza muito aqui no estado? Basicamente, sistema de barragens e ações de desassoreamento de rios. Só que o deputado entende, por exemplo, que nas propriedades agrícolas é possível tomar medidas sustentáveis que ajudem, colaborem com essa questão da prevenção das cheias. Por exemplo, cisternas para armazenar água da chuva, telhados verdes para absorver essa água e outras medidas que foram discutidas no decorrer dessa audiência pública. Isso, a gente acompanhou também essa audiência pública realizada em Rio do Sul. Conversamos com o deputado Marquito, do PSOL, que é o presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, e também com o Rodrigo Preis, do PT, que era deputado estadual suplente aqui da Assembleia Legislativa. Eles falaram um pouco mais sobre o tema dessa audiência pública. Acompanhe. A gente está discutindo uma das coisas mais importantes, que é a forma de mitigar e de prever ou ter ações de prevenção para os eventos extremos climáticos e as suas consequências. Então, as soluções baseadas na natureza, o manejo ecológico do solo, as práticas agrícolas sustentáveis, estratégias que às vezes não são bem pensadas, mas que são pequenas e de pequena em pequena propriedade dá um grande volume. Podemos pensar lá na agricultura como práticas conservacionistas, como cobertura de solo, por exemplo, não revolvimento do solo. A gente também pensar em terraceamentos, talvez algumas pequenas barragens dentro das propriedades dos agricultores. Nas cidades, nós teríamos que talvez pensar em uma forma de cisternas, telhados verdes, né? Então são ideias que a gente pensa que queremos levar ao Parlamento catarinense essas propostas para que elas possam ser debatidas na Assembleia Legislativa e quem sabe ela virar política pública e o Estado aportar recurso para que o cidadão que vai fazer esse, talvez através de força de lei, para ele poder fazer, mas também ter o aporte financeiro que vai estar garantindo que o agricultor ou o morador da cidade possa fazer essa ação que vai ajudar, contribuir para diminuir as cheias. A cobertura completa também dessa audiência pública já está na nossa agência de notícias e também nas redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. Lembrando também que hoje, quarta-feira, é dia de sessão ordinária aqui no Parlamento Catarinense, com transmissão ao vivo pela TVAL e também pelo nosso canal do YouTube, Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Você acompanha mais informações do Parlamento nas nossas redes sociais, @AssembleiaSC. Uma boa tarde para todos.